Momento. Tente novamente, mas tente novamente, mas tente novamente. Telefone Sem Fio. Sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio desse projeto que eu sou apaixonada, que a gente conversa muito sobre a comunicação, que parece ser tão simples, mas muitas vezes a gente tem vários nós nesse processo. E hoje eu recebo esse casal, o Rodrigo e a Marina. Muito bem-vindos. Obrigado. Estou muito feliz deles estarem aqui. A gente vai conversar sobre relacionamento, a comunicação nas relações, como que eles lidam, né, com esse processo. E o Rô, ele é professor de futebol e empresário, e a Marina é nutricionista e propagandista. E a gente vai trazer um pouquinho sobre como eles, depois de 18 anos, lidam com a comunicação. E vocês não sabem, eles contaram aqui nos bastidores que aos 17 anos juntos, eles tiveram a primeira crise. E foi por conta da comunicação. Então, bora lá? Bora. Então, vamos para a primeira pergunta para aquecer esse episódio. Acho que a gente tem que começar pelo início, né? Eu quero entender de vocês, quando vocês se conheceram, para a gente entender a diferença, né? O que vocês construíram até então. Como que era a comunicação no começo da relação? Eu acho que a gente sempre se comunicou, né? O nosso lema sempre foi se comunicar. Até porque a gente era muito amigos. Porém, Se falava muito. E se falava muito. Então, acho que a comunicação sempre existiu. E foi o lema. Porém, antes, talvez, sei lá, a gente moldava um pouco essa comunicação, né? A gente se ajeitava tinha um pouco mais de cuidado com essa comunicação. Muitas vezes a gente deixava de talvez expressar realmente o que era para agradar um pouco um ao outro no começo. Aí foi pegando mais intimidade. Eu acho que o amadurecimento, né? Isso. Vai fazendo a gente ser mais sincero. Sim. Mas vocês sentiram a diferença da amizade, da diferença da comunicação que era para amizade, a hora que virou relacionamento, aí não era tão claro a comunicação. Vocês sentiram esse impacto, sim? Sim, eu acho que a gente se conhecia muito antes do relacionamento. Sim. Então, isso no começo chegou até a atrapalhar. Hoje a gente vê que isso foi muito bom, mas isso atrapalhou muito. Porque você conhece muito a pessoa ali. Então, você já conhece o jeito, você já sabe quando a pessoa... Você sabe ali os defeitos, você sabe os pontos positivos, você já era amigo da pessoa. Aí que você começa no relacionamento, isso no começo dificulta. Porque você fala, eu sei que ele gosta disso, eu não gosto daquilo. Então, isso talvez é ruim porque você começa a se moldar muito, né? Pra agradar ali a pessoa. E isso não é tão legal porque a gente se distancia um pouco E acaba... da nossa essência. Você deixa de ser você o que você era você na amizade. Na amizade. Aí começa a já... não, isso eu não vou falar mais, isso... Eu sei que ele gosta, então eu vou por aqui. Isso eu acho que é bom, mas dificultou também, né? São várias etapas, né? De amizade, de namoro e de casamento. Então foi, como ela falou, amadurecimento, né? Mas... E o casamento é completamente diferente. completamente diferente. Costumes, que já vem de berço. Mamãe que passa a mãozinha na cabeça. Então... Só sentiu uma cutucada aqui. mais de leve, mas... Isso aí faz parte do relacionamento no geral. Sim. Porque até eu acabo falando isso em todos os episódios, porque eu acho que é muito importante. A comunicação, ela não é só a gente falar, ela vem carregada disso que você acabou de comentar, de valores, né, de como a gente foi criado, do que é a nossa verdade. Então não é só ali se comunicar, né? E por isso que muitas vezes o que falam assim, o óbvio precisa ser dito. E realmente ele precisa, porque o que é óbvio pra você não é pra você. Sim. Né? Você acha que você tá comunicando de forma clara, mas você não tá. Chega pra outra pessoa, não é da forma que você acha. Nossa, mas eu expliquei, eu falei e não é, né? E no relacionamento, eu acho que isso é muito importante, né? Porque às vezes você acha que a pessoa não tá legal, mas no fundo tá tudo bem, é você que não tá legal. Por isso que a comunicação tem que existir, porque senão a gente começa a tirar a ideia do que tá acontecendo na vida do outro e não é nada daquilo, a gente fantasia, né? Sim. Pegando esse seu gancho que você, acho que 2 vezes você citou da importância, né? Que quer dizer da importância da individualidade no sentido da sua comunicação com você mesmo, né? Sim. Você sente essa diferença
como era no começo, que você citou que muitas vezes ali você começou a se adaptar para atender talvez uma expectativa, né, as vontades. Você sentiu essa diferença no começo e para Marina de hoje, se você se preocupa mais com essa comunicação interna, como que foi, como que você sente essa mudança? Mudou ou não? Mudou. Porque como somos 18 anos juntos, nós começamos muito, muito novas, né? Então eu falo que eu era uma Marina e ele um Rodrigo com 18 e hoje nós somos outros com quase 40. Sim. Então, e teve todas essas fases. E a gente muda como pessoa nessas fases, né? E o relacionamento também vai mudando. Porque o que você espera ali com 18 é muito diferente do que você espera com 20 e com 30. E os dois têm que estar andando na mesma sintonia, porque chegam momentos e existem isso. Tem momentos que a gente está muito conectado nos mesmos objetivos e tem momentos que a gente está focado em coisas diferentes e isso faz parte. Porque antes do casal existe, né, a Marina e existe o Rodrigo. E eu acho que é aí que entra o equilíbrio da comunicação para fortalecer o relacionamento e não desistir nas primeiras mudanças, né? Porque senão é muito mais fácil, nessas mudanças de ideias, a gente se separar. Sim. Porque existem esses momentos, realmente. Tem momentos que a gente está muito conectado e tem momentos que tá cada um focado em coisas diferentes. E eu acho que é normal, porque é muito tempo juntos, né? E em fases diferentes da vida. Sim. Então isso mudou total, assim, a forma de se comunicar, os momentos em que se comunicar, aqueles momentos que antes teve fases que qualquer coisa virava uma DRzinha, teve fases que tudo a gente sentava a conversar, teve fases que, não, vamos esperar, não tá legal, não vamos falar agora. Então, eu acho que o amadurecimento vem junto com essas mudanças, Sim. né? Rô, você... Agora, eu vou trocando. Tá bom. Você teve algum momento que você teve dificuldade, né? Porque assim, a gente escuta falar que os homens, a maioria, né, não é generalizando, mas tem mais dificuldade de expressar os sentimentos, expressar ali o que pensa. Você sente que em algum momento, ou você tem essa dificuldade, se você tem, aí eu quero saber, se você chegou a desenvolver para conseguir mudar, como que é essa parte com você, de falar das suas emoções? Sim, a Má até me cobra, né? Porque eu sou um cara mais fechado, mais, como que eu posso dizer? Eu seguro mais o rojão pra mim. Eu não tento passar pra ela. Dependendo da situação, se é crise, se é financeira, eu sempre passar pra ela o conforto. Então, isso me deixa mais retraído. Mas, com o tempo, com o amadurecimento, casamento, a gente acaba sendo mais sincero. Tem certas situações que nem hoje. Hoje foi uma questão. Hoje foi, verdade. Porque eu tava estressada, eu cheguei estressadona no trabalho, com um monte de coisa para resolver. Ele já tinha chego, porque de sexta ele acaba mais cedo o trabalho dele, ele tava tranquilo em casa. E eu, putz, um monte de coisa. E checklist de carro, e ele me pedindo, e a gente me pedindo as coisas, tipo, pega meu celular. Ela pega, aí aquilo começou, sabe? Falei, pô, tô ocupada. Mas assim, eu nem reclamei. Eu falei, agora não dá, levanta e pega. E aí ele já achou que eu fui grosseira, porque eu tava estressada. E você já me estressou, já pegou. E eu, não, na verdade, eu nem dei a patada, não. Eu tava ali eufórica, resolvendo as coisas que tinha que resolver. Aí um já fecha a cara. Aí um já fala, pô, você fechou a cara por causa disso. Então já teve uma DRzinha hoje. Hoje já teve. É normal, faz parte. Porque, Tipo, a gente se abraçou, e aí, tá mais tranquilo? Pô, vamos lá, a gente tem o podcast. Vamos respirar, a gente tá bem. Não, mas é a comunicação, você sem precisar falar, né? Um olha pro outro, já vê o outro ali fechado. Não, você tá bravo por conta disso? E não precisa falar nada, eu nem sabia se era O nosso pela forma do que eu falei, né? A gente é muito rápido. Se a gente vê que um ou outro, vem cá, dá um abraço. Desculpa, e vida que segue. Vamos embora. Tanto que a gente chegou aqui já tranquilo. Mas houve essa situação hoje, a gente já tirou de letra. Legal. Aproveitando, não deixem de entrar no canal, seguir, curtir, compartilhar,
com quem gosta desse tema de comunicação, gosta de entender um pouco melhor das relações. É um tema muito importante, então sigam aí. Compartilha. Compartilhem. Deixa o like. Vamos engajar. E do começo, né, pra cá, assim, vocês tiveram combinados para que essa comunicação fosse mais clara? Vocês acham que é importante, assim, olha, quando acontecer tal coisa, vamos, né, conversar? Tem combinados entre vocês? Tem. Tem que ter. A gente sempre combinou, qualquer situação, vou falar de casado. E nesse último tempo que a gente começou separado, o que acontecer, vamos conversar. Mesmo sem tempo, vamos sentar, vamos esclarecer, tô vendo você mais distante. O que tá acontecendo? Me fala seu dia a dia. Mesma coisa, Mar. Que a gente não tava se encontrando nesse último ano, praticamente. Ela chegava à tarde e quando ela chegava eu já tava saindo. E quando se encontrava, os dois mortos. Os dois sentavam no sofá e dormia. Que era um tempo para descansar. Então, eu acho que tem que ter o combinado sempre. Sempre. Não, e a gente tem o combinado também, quando a gente tá em algum lugar. E algo incomodou, né? Alguma coisa me irritou, me incomodou, e vice-versa, né? A gente nem... Um já olha pro outro e já... Eu brinco, eu faço assim pra ele já sabe que alguma coisa aconteceu. Eu não gostei ali. E aí ele já olha, que foi? Então a gente já tem o combinado também, né? Sempre que a gente sai, que acontece alguma coisa que... Mas aí no lugar vocês já falam sobre, né? Não, no lugar não. Mas aí, só de fazer assim, ele já sabe que alguma coisa... E geralmente tem, né? Porque, falo nós mulheres... Quando tem... Aí a pessoa já sabe que não. Você é ciumento? Ali. Não. Você é? Também não. Também não. A gente é bem tranquilo. Mas quando acontece algo assim que achou que foi grosseiro ou qualquer coisa assim, então é uma comunicação externa ali, né? Sem precisar conversar, de sinais. Sim. E também 18 anos juntos, só de olhar dá pra entender muita coisa, né? Tem um outro ponto que, na minha visão, é essencial, e eu converso isso muito com pessoas que eu conheço, amigas, etc., que são casadas, e que eu acho que é essencial para um relacionamento continuar tendo conexão, né, ser saudável. Eu queria ouvir de vocês, se vocês têm isso, se vocês acham que é importante, que é o cuidado diário. Aquela coisa que pode parecer besta de acordar, dar um bom dia na cama, um beijinho, que seja, mesmo que um levante antes do outro, perguntar como foi o dia, igual, né, você comentou. Ou então, assim, a forma até de falar, ser mais carinhosa, porque eu vejo, às vezes, muitas pessoas chamam, às vezes, o marido, a mulher, pelo nome, sobrenome, tipo, falam assim como se fosse... Amigo. Amigo. E eu acho que eu queria entender de vocês, assim, essas pequenas conexões diárias, se elas pesam positivamente, né, para a construção de uma relação mais saudável e de conexão. Sim. Se eu saio de casa sem ir na cama dar um beijo nela, ela já me liga, você não vem me dar um beijo? O que aconteceu? Você saiu, não me falou um tchau. Sempre tem que ter essa comunicação. Quando a gente tem tempo, a gente toma café junto, que é a nossa principal refeição, que a gente curte. Não, e uma coisa, a gente também não vai, nunca, eu acho que nunca, a gente foi pra cama sozinhos. Não. Sempre, independente a gente vai junto pra cama. Nunca fica um na sala, é muito raro. E quando fica, é muito acordado, assim, então eu já vou pra cama. A gente nunca foi dormir sem esperar, mesmo quando a gente se distanciou, eu chegava muito tarde, ele nunca foi pra cama sem estar me esperando na sala. Então, sempre os dois, um fica esperando o outro na sala, sempre. Né? A gente nunca foi pra cama sozinhos, assim, tipo, eu vou deitar, a hora que ele chegar eu já tô deitado. Sim, legal. E essa história também que vários casais, né, colocam em pauta. Dormir brigada. Agora eu senti isso. Não acontece. Acontece. Não vou falar que não. Sim. Não acho que é legal, não. A gente evita isso ao máximo.
Evita ao máximo. Mas acontecem. E vocês conseguem entender o jeito um do outro? Por exemplo, não sei se... Porque assim, tem gente... teve uma discussão ali, aconteceu alguma coisa que incomodou. Tem pessoas que querem resolver na hora. E tem outras que precisam processar. Aí a gente é o oposto. É o oposto. Então, você... Eu quero resolver depois. Depois. Você quer resolver na hora. É. E como que vocês lidam com isso? Principalmente quando eu bebi, né? Ela vem em mim. Não, Isso não vem que não. A gente resolve no outro. Isso. Isso eu aprendi. Aprendeu. Porque antes, quando a gente discutia, eu sou daquela. Não vou dormir sem resolver. Vamos resolver, vamos conversar. Sim. Ele é de esperar. Eu falei, não tem que esperar. E aí, no começo do relacionamento, quando tinha aquelas discussõezinhas, principalmente que a gente saiu para algum lugar, aí voltou e discutiu, porque sempre assim, né? Eu já queria resolver independente, mesmo que a gente saiu e já bebeu. Hoje isso já mudou com o amadurecimento. Eu já falo, não, amanhã a gente conversa, já passar. Porque eu sei que tudo que discutir ali só vai piorar. Não vai resolver nada, só vai misturar uma coisa na outra e vai piorar. Sim. Então hoje mas no começo piorava a discussão, né? Sim, com certeza. Agora não. Porque tá com as emoções muito mais afloradas, né? E aí pra chegar... mas, Rô, a sua decisão de querer falar depois, qual é o principal motivo? É disso, da emoção tá mais Da emoção tá a flor da pele. Pra dar uma baixada, pra gente conversar sem agredir no verbal, tudo. Pra manter o respeito. Pra manter o respeito. A gente sempre manteve o respeito no relacionamento. Então, pra não ter essa emoção e não machucar ela e vice-versa, eu prefiro deixar pro outro dia. E você já percebeu se por um acaso essa sua ansiedade de resolver ali na hora tem a ver com questões suas que talvez você não consiga lidar, que você, por exemplo, não, eu preciso ter certeza que vai ficar tudo bem, eu quero que fique tudo bem. E aí, por você não conseguir lidar com a incerteza do amanhã, você precisar resolver. Você já percebeu disso com o seu processo de autoconhecimento? Você pode ser isso? Sim, total. De querer tudo pra ontem. Querer, tipo, não, amanhã é outro dia. Já passou. Total, eu acho que tem muito a ver com essa questão da ansiedade. Precisar ter a resposta imediata. Ali. Mesmo que seja ruim, mas que venha a resposta. Já vem a resposta. Eu acho que isso tem muito a ver com os nossos processos mesmo, de todo mundo, né? Do autoconhecimento, que conforme a gente vai se enxergando, a gente vai aprendendo a lidar mais com as nossas emoções, né? E aí sai um pouco essa ansiedade de preciso saber tudo na hora. E até de respirar também, pra pensar o que vai falar. Porque a gente mistura muito, né? Eu acho que na empolgação ali, principalmente na emoção quando você tá discutindo, você já começa, a gente mistura os assuntos e já traz coisas que não tem nada a ver realmente com o que aconteceu. Sim. E aí a tendência é só piorar, porque vira uma hora que já a intenção já não é resolver, a intenção é um agredir o outro ali, né? E isso é muito ruim, porque piora, você cria outro problema em cima do problema. Então, hoje eu já deixo passar. E é até bom, porque eu acho que quando deixa passar para conversar no outro dia, você consegue baixar a poeira e também ver as suas falhas, porque eu sou da opinião que sempre os dois são responsáveis. Sim. Então eu nunca acho que a culpa é só de um. Nunca me isentei da minha responsabilidade nos momentos. Então eu sempre acho que os dois têm uma participação ali para algo acontecer. E no calor da emoção a gente não olha, né, a nossa parte. A gente quer só apontar um do outro. Então eu acho que dar uma baixada na poeira faz a gente rever também. Sim. Porque querendo ou não, tem os dois lados, né? Sim. E você, Samuca? Gosta de resolver na hora? Deixa pra semana seguinte? Procuro pensar um pouquinho mais, analisar com calma. Eu não gosto de resolver muito na hora, não. Acho que tem tempo. Você consegue enxergar melhor a situação. E você acaba, às vezes, evitando coisas que, se você quer resolver na hora, pode gerar desgaste, pode trazer consequências que, analisando um pouco mais de calma, você consegue uma solução melhor. Você prefere ficar na fonte. É isso aí. E o que vocês acham, assim, que é essencial para manter uma relação de 18 anos?
e de forma saudável, né? Que tem amor, tem a conexão. O que vocês acham, assim? Eu quero ouvir dos dois. O que vocês acham que... Putz, se fossem dar conselho pra alguém... A gente sabe que conselho, né? Se fosse bom, era vendido, mas... Mas o que vocês falariam, assim, de... Que nem o nosso momento hoje, nosso momento é o momento financeiro. Tá os dois correndo pra lá, pra cá. O que a gente faz? A gente separa 2 dias da semana pra ter nosso tempo, pra gente fazer nossas coisas. Vamos ficar em casa vendo série, só nós dois, celular afastado. Ou vamos dar uma volta no shopping, vai no cinema. Enfim, tem N coisas pra fazer pra ficar junto. Então a gente fez esse planner, né? A gente fez um planner. A gente fez um planner, tem uma cartolina. A gente fez uma cartolina mesmo. Com o objetivo do casal, assim. No casal no ano. E de tudo, relacionado a sonhos, metas financeiras, metas de vocês como casal. Sim. Sim, nós fizemos um planner, assim, as metas individuais e as metas do casal. Gente, fica a dica, hein? Foi a primeira vez que nós fizemos. Colocamos as individuais e a do casal. E isso é legal, porque a gente pendurou mesmo, a gente colou na parede pra gente olhar toda hora. E por mais que comece a ficar corrida, né? Porque no começo do ano a gente tá com o gás todo. Aí o mês passado eu falei, vamos olhar. A gente olhou aquilo e falou, pô, a gente tá deixando de lado um monte de coisa que a gente se propôs, vamos voltar. Sim. Vamos voltar. Então, eu acho que esse momento para nós dois foi uma das coisas que a gente decidiu, até pós a nossa crise ali. A gente vai chegar. A gente precisa voltar nisso, sabe? Nesse tempo dos dois. Então a gente está tentando se dedicar para isso. Não, isso é essencial, porque eu acho que assim, se o casal não tem isso, não precisa ser de repente em forma de planner, né? Eu acho muito legal porque fica visível e vocês vão sempre, bate o olho e lembra, né? E vai ali atualizando, como você comentou, tem coisa atrasada aqui, a gente deixou de lado, mas eu acho que essa conversa constante do casal de pra onde, né, o casal quer ir, o que quer realizar, tem que existir praticamente ali como um hábito. Porque se não tem, eu acho que é um dos motivos também que começa a descolar. Né? Um começa a ir pro lado, outro pro outro, um tem um sonho, outro tem o outro. Eles nem, né, às vezes a gente pode até perguntar, tem casais que não sabem nem responder, qual que é o maior sonho da sua esposa? Tem gente que não sabe responder. E então é muito importante para manter para vocês estarem trilhando, olhando para o mesmo lugar. Né? Porque senão começa Dispersar. E o tempo também de cada um, isso a gente sempre respeita, sempre, né? Sempre ele teve o momento dele com os amigos dele, para fazer o que ele quer, e eu o meu momento. Então a gente sempre teve isso também, né? Que eu acho que isso é muito importante. Também ter a vida individual de cada um também. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso faz bem para o relacionamento. Com certeza, porque querendo ou não, somos seres individuais, né? A ideia é ter uma vida ali dividindo com uma outra pessoa e a gente tem que olhar pra gente, né? Porque se a gente não tá saudável, se a gente não se cuida, não tem como a relação ser uma relação saudável. Não dá, porque é feito de pessoas. Exatamente. E aí não tem como. Igual quando a gente leva pra empresa. Empresas que tem, né, que tem todo um desequilíbrio ali, os líderes não tem uma gestão saudável, não dá para ter um clima saudável. Então é um pouco disso, ó. Tanto empresas quanto relações são feitas de pessoas, eles são seres individuais, né? E a relação com a espiritualidade? Vocês têm algum hábito juntos? Vocês trabalham essa parte juntos? Vocês acreditam em Deus? O que vocês fazem juntos? Assim? Eu sou muito espiritualista, assim, então eu medito, eu sou universalista ali, né? Eu faço muito ritual. E ele entra na minha, assim, ele vem vindo. Então, eu tenho vários rituais, do incenso, do café, e evangelho, e com cartas. E ele vai vindo mais na minha, né? Que então, a cartinha tudo. Vai andando, tiro a cartinha quando a gente tá junto. Então, a gente procura, de vez em quando, fazer essas coisas juntos, mas a gente tem muito essa conexão, entendi.
Muito legal. Como vocês lidam com esse exemplo, por exemplo, é, que você gosta disso e ele já não era uma prática dele, por exemplo, era uma prática sua. Sim. Como vocês lidam, quero saber dos dois, quando é algo que você também faz já e gostaria que ela te acompanhasse. Como que é a comunicação de vocês nesse sentido? Vocês expõem isso ou com jeitinho vocês vão tentando trazer, vocês vão respeitando o espaço da pessoa que às vezes ela não enxerga que isso é necessário, mas você vai com um jeitinho tentando mostrar, trazer, vai com paciência ali ou, você tem que fazer isso, como que é? Não, na verdade, eu sou católico, tudo, é mais, como posso falar, fervorosa. Não, é a pessoa mais praticante de Praticante, A Má gosta de ir na missa, ela gosta de fazer a leitura, até político. Eu sou católico, mas não aquele católico, praticante. Então ela vira pra mim e fala, vamos na missa? Vamos. Vai ter vezes também que quero ficar quietinho na minha, tudo. Hoje ela entende mais, ela não me cobra tanto, mas antigamente ela Tinha tinha cobrança. Eu falo, você precisa cuidar da tua espiritualidade. Isso. Mas hoje, tanto da parte dela não me cobra mais e eu cedo mais também. Eu vou com ela mais na igreja, tudo certinho. Sim. É porque quando a gente faz algo que faz bem pra gente, a gente quer muito que as pessoas que a gente ama façam também, né? Sim. Então, tipo, não, por favor, faz, você tem que fazer, porque, nossa, você não sabe o que muda. Só que a gente tem que também aprender a respeitar o tempo do outro, que às vezes é diferente do nosso tempo, né? E eu acho que a melhor forma, por mais... É um caminho mais longo, que tem que ter mais paciência, mas eu acho que a gente, com as nossas atitudes, e ir mostrando o que vai acontecendo com a gente consegue influenciar muito positivamente. Só que é um processo mais longo. Você vai ter que esperar ele ver que isso está surtindo efeito em você e que está sendo bom. E aí ele começa, talvez, se interessar. E aí a outra vez que você chama, ele fala, acho que eu vou. Porque, eu vi que ela, sei lá, se irritava com isso, ela não está se irritando mais. Ela está lidando melhor. Só que é um caminho que tem que ter mais paciência, né? Porque a gente quer logo, tipo, vamos, por que não vai? Isso é importante, né? A gente é mais direta. Né? Tem que cuidar disso, hein? E agora, vamos lá, então, entender como é que foi essa crise que vocês comentaram. Queria entender, assim, o que vocês acham, já de tudo que vocês vinham construindo, que vocês comunicavam, o que foi o ponto principal que fez acontecer isso depois de 17 anos? Foi realmente só a falta de tempo, que vocês já colocaram aqui, de horários que não batiam, né? Ou teve alguma coisa que vocês perceberam que vocês faziam e deixaram de fazer? Como, por exemplo, esse cuidado diário, vocês acabaram deixando de fazer e aí foi só piorando a situação. O que foi que vocês repararam que... Como é que foi, né, lidar com essa primeira crise? Eu acho que foi o tempo, os cuidados diários que foram deixando, a falta da conversa... deixando de conversar. Na verdade, acho que a gente foi vivendo muito a vida individual e esqueceu de olhar para a vida casal. Então, a verdade é essa. Eu acho que a gente foi vivendo vidas diferentes. Sim, tipo, moravam juntos, mas cada um vivia vivendo a sua vida. Até que chega um momento que você começa a falar, aquela pessoa dentro de casa se torna um estranho. E aí, isso é muito difícil, né? Porque também você começa a ter mais liberdade nas incompatibilidades ali. Você começa a se incomodar. Pequenas coisas começam a incomodar. E aí é onde começam as faíscas, as discussões. Então eu acho que foi isso. A falta de tempo, fomos vivendo vidas paralelas. E ninguém cobrou de ninguém? Nada, assim? Tipo, por um tempo vocês deixaram isso acontecer? Eu acho que a gente deixou isso acontecer. Deixou. A gente deixou isso acontecer. Sim. Mas, por outro lado, a gente tem a confiança, né? Mesmo a vida paralela, a gente confia um no outro. Mas teve um momento que a gente teve que sentar. Falar, tá legal o caminho. Tá legal o caminho que a gente tá seguindo. Ou a gente se une de novo, ou a gente vai acabar se separando. Aí vem tudo o passado. 18 anos juntos.
Não vamos jogar tudo fora. E além disso, tem respeito, tem amizade, querendo ou não, a gente é um casal, a gente é muito amigo. Então, a gente acabou deixando o outro de lado, mas a gente acabou conversando e se resolvemos e voltamos com tudo. E como que foi esse, tipo, esse reencontro, vai, de vocês? Foi aos poucos ou no momento que vocês tomaram a decisão ali de conversar, já se reconectaram ou não? Foi, o negócio vai acontecendo, foi tendo que meio que se adaptar de novo? Isso, Tudo de novo. tudo de novo. Tudo de novo. Aí é onde eu acho que essas pequenas coisas diárias ajudam. Então, a gente teve que se reconectar aos poucos. Esse é um processo que tá vindo, né? Vamos tirar um dia pra gente. Vamos fazer algo juntos. Total. Acho que a reconexão é uma construção, é uma reconstrução. E é muito doido, né? Porque, assim, 17 anos juntos, de repente, desconecta de uma tal forma que precisa... A impressão que dá é, tipo, vamos começar do zero, né? Sim. Como se 17 anos... Não faz de nada. E é isso, literalmente. Por isso que eu acho que a maturidade ajuda muito nesse momento. Porque se não tem, vai achar por impulso rapidamente. impulso rapidamente. Porque é muito mais prático, né? Então, eu acho que a maturidade fez a gente sentar e falar, pô, e aí? E a comunicação muito direta, né? Porque foi uma conversa muito dura. Foi uma conversa bem difícil, né? Porque cada um expôs o que não estava legal e a gente foi muito direto. Tipo, vários planos que a gente tinha junto hoje, a gente não sabe se a gente quer continuar juntos. Então, foi uma conversa bem aberta. E precisou dessa conversa aberta para a gente poder se decidir e recomeçar. Então, foi preciso. Que bom que deu certo. Sim. Vô, tem nos outros episódios que eu conversei com alguns homens, eles trouxeram muito a questão assim que o que dificulta é que a mulher, ela quer sempre, o que eles trouxeram, né? Também não generalizando, mas assim, sempre tudo, vamos falar, vamos discutir no bom sentido, não de brigar, né? Vamos discutir, aí agora isso, e que eles sentem falta de uma leveza que acontece entre os homens. E não adianta, né? Homem é diferente de mulher, mentalidade é diferente, mas eles trouxeram essa questão assim, putz, não podia ser igual sentar com um amigo no bar, que você nem vai com a intenção de conversar coisas profundas, mas acontece ali às vezes. E por que em casa não poderia ser assim? Sempre é como se fosse um evento, Sim. algo que acontece. Você concorda? Você pensa assim? Você acha que seria um ponto legal das mulheres levarem assim uma forma mais natural? Mais leve, mais natural. Sim. Concordo. Porque tem eu não vou saber falar o ditado certinho, mas se fosse pra ter um relacionamento, a gente ia ter com um amigo, que é mais leve, né? Era bom se você gostasse de homem. Gostar de homem, mas graças a Deus não gosta. Mas enfim, homem é mais leve, tenta ser o mais simples possível. Tenta resolver comportamento leve, no geral. Mas a mulher já é mais rígido, Muito mais intensa. Sim. Então, concordo. Muito mais chata, né? Às vezes sim. Umas coisas chatinhas. Sim. Concordo. Mulherada, desculpa, mas a gente é chata. Não, é verdade. A gente potencializa as coisas. Faz parte. Pô. Isso. A gente Potencializa. quer conversar mais, né? A gente se pega mais com pequenas As coisas, coisas. né? Que eu acho que pra vocês passa um pouco mais batido. Mais batido. O que vocês acham aí, hein? Samuca. Guilherme. Eu respondi. Eu também acho a mesma coisa. Você responde. Pra ver se você continua com a mesma opinião. A gente pode mudar de opinião. Sim, não. Mais ou menos isso. É a forma de lidar com o problema. Entendeu? Às vezes, como você falou, você senta no bar para conversar e quando você vê, você está falando de problema. Mas aconteceu naturalmente, entendeu? Eu acho que é essa forma de levar a conversa que o homem tem com os amigos que ele não consegue ter com a mulher. É muito mais complicado, mais difícil. Isso aqui gera parece muito é uma forma de abordar diferente.
Aproveitem e comentem o que vocês acham. Qual a opinião de vocês que estão assistindo? O que vocês acham desse ponto? E não esqueçam de compartilhar e curtir o canal. E aí, eu queria perguntar uma outra coisa. Sobre... o que você... É que eu não sei, é delicado trazer isso junto. Não sei. Não, sobre... Bora! É porque quando a gente fala com as pessoas que são solteiras, fala de tudo, né? Mas a hora que realmente tá ali... Mas assim, vocês já tiveram alguma questão de desconfiança? O que vocês têm um combinado sobre... Porque às vezes o casal, eles não têm nem esse tipo de comunicação. É sobre traição, sobre o que é traição. Porque assim, pra mim, por exemplo, falar por mensagem com uma pessoa e eu sou casada, já pode ser traição. Na minha concepção. Pra você não, traição tem que beijar e tem que acontecer alguma coisa. Vocês têm muito claro o que é a traição pra vocês? Porque às vezes o que é pra um não é pro outro, né? Sim, sim. Eu acho que é diferente a visão também, né, do homem e da mulher. Eu acho que traição às vezes é até mais profundo. Eu acho que essa lealdade, a quebra dessa lealdade, eu acho que isso é uma traição, que nem o nosso afastamento. Eu acho que já estava virando aquilo. Não deixa de ser uma traição, a gente vivendo vida paralelas ali, né? Não, interessante, você vê a sua visão, eu acho. você vê que você sente ali só de não estar mais com aquela conexão, já parece que... Né? Porque cada um com um objetivo completamente diferente. Isso pra mim não deixa de ser uma traição. Não necessariamente você precisa fazer algo ali pra falar, Sim. tá rolando uma traição. Eu acho que quando você começa a desconfiar da pessoa que tá contigo, você começa... Não desconfiar, mas não confiar mais, não querer estar junto porque estão vivendo vidas diferentes, isso já é uma traição para aquele relacionamento. Qual a tua opinião? O que você acha? A distância mesmo, eu não acho que é uma traição. Viu? Cada um tem... Por isso que a comunicação... A comunicação é importante. Por isso que a gente sempre senta, e aí? Como que tá? Mas na minha opinião, não. Que nem hoje, o meu mundo, o mundo do futebol, eu tenho bastante contato com pessoas. E faz parte as pessoas, tipo, que nem eu tenho 1 hora com a pessoa, que eu preciso ter uma comunicação, preciso ser o cara mais gente boa do mundo, porque aquela 1 hora, aquela pessoa tá ali pra desopilar do mundo, tá? E às vezes, principalmente as mulheres, confundem. Eu sou um cara profissional, eu sempre sou um cara gente boa com todo mundo, mas confundem. E um tempo atrás a gente teve um atrito, exatamente por isso, mas de fofoca, de bobeira do dia a dia, que acabou trazendo um atrito pro nosso relacionamento. Aí eu expus minha opinião, fui sincero, não tem nada a ver com a situação, e ela acatou, confiou e tranquilo. Mas é o mundo que eu vivo hoje. Então eu virei pra ela, é uma frase que ela vai dar risada, mas eu tenho preguiça de viver tudo de novo. Eu tô com você. Eu falo pra ela. Você por preguiça. Não foi esse sentido, mas... Só para não perder a piada. Sim. Mas no sentido que ela tem que acreditar em mim, tem que confiar em mim, e que o Rodrigo que ela conheceu é o mesmo sempre. Eu respeito muito a Marina. Respeito muito mesmo. Então não tem o porquê ter esse gatilho de desconfiança. Mas na cabecinha dela, normal. Por isso que a falta da comunicação, né? O distanciamento. Você se distancia e aí você começa... Eu acho que nós mulheres tem... Talvez isso acho que é uma diferença de nós. Acho que para a maioria dos homens. Os homens não ficam criando essas coisas. Não. A gente cria história. A gente cria A gente é muito criativo. É muito. Sabe, a gente vai pegando uma coisinha ali, se afastou ali, aí você pesca aqui. Quando vai ver, você já criou toda a situação. E a gente acredita naquela situação, né? Sim. E aquilo acontece mesmo. Que na verdade... E às vezes realmente não é nada daquilo. Sim. E a questão de acreditar, o problema é isso.
já gera sentimentos na gente. Sim. E a gente já começa a agir diferente, aí já chega diferente pro outro. Sim. E aí vai bater diferente, aí você também vai voltar diferente. E aí vira um ciclo que é o que pode também, Sim. que acaba contribuindo para entrar em crise mesmo, e afastamento. Sim. Então, por isso que é muito importante a gente falar, né? E aí entra nisso também. Aí parece chato. Porque aí a gente tem alguma coisa ali que a gente gostaria de esclarecer, e parece que toda vez a gente quer ficar falando alguma coisa. daquilo. Mas também você não fala, acumula. Você acumula aquela história. Sim. Vai por várias vertentes, né? Eu acredito assim, a gente não fala, porque você fala quero evitar. Só que você queria tudo aquilo. E aí são fases, né? Eu acho que nós mulheres a gente passa ali por fases. Às vezes a gente tá numa fase ali tão madura que você fala que você tá tão cheia de si ali, que aí é onde é os perigosos. Porque daí você cria uma situação e você fala, quer saber, eu vou viver minha vida aqui. E aí isso distancia mais ainda, porque a mulher, eu acho que nesse ponto é mais decidida. Quando resolve viver a tua vida ali, ela pega e ela vai. Se é pra virar uma página, ela vira. Sim. Né? Eu acho que nós mulheres, a gente é muito... Aí foi o tema que veio em várias conversas de que a mulher, pelo que eu vejo, que eu converso, e comigo funciona assim também, a gente acaba terminando dentro do relacionamento. E a hora que termina, não dá mais para reverter. É um processo que a gente vai passando de término estando com a pessoa. Porque a gente vai tendo comunicação, vai falando, e muitas coisas não vão se encaixando. E ali a mulher já vai, a maioria, né? Como eu tô dizendo, eu funciono muito assim, já vai como se já estivesse terminando estando com a pessoa. Mas essa foi exatamente a nossa conversa. Quando a gente sentou pra conversar, foi exatamente isso, ó. Se continuar, já era. O que a gente vai fazer? Vamos tentar voltar tudo? Tipo, colocar o freio e dar uns passinhos pra trás e vamos dois se esforçar. Porque era esse caminho, tipo, tava rolando já um término aos poucos ali. E que muitas vezes pro homem, igual, não era um término. É tipo, tudo bem, é um momento ali que tá acontecendo isso, vamos indo. E pra mulher não, ela já tá ali falta um fio pra, tipo, encerrar. E normalmente quando a mulher encerra, é muito difícil conseguir reverter. Assim, porque ela já tá sofrendo muito no processo. Já tem ali. E o homem já não, ele já tá lidando de uma outra forma. Tudo bem, tá acontecendo isso, mas assim, daqui a pouco a gente volta, fica tudo bem. Volta assim, se reconecta, fica tudo bem. E vamos, mas não. Por isso que mais do que nunca a comunicação é essencial, porque um tá achando uma coisa e o outro tá achando outra. E são visões muito diferentes. E foi exatamente isso, porque quando a gente conversou, realmente, eu digo, foi muito sincero. Ele concordou com tudo que eu falei, mas pra mim eu tava potencializando muito mais do que ele. Talvez foi um choque pra ele, porque ele não imaginou que tava nesse nível. Mas é isso. Tipo, que essa falta de tempo realmente estava levando pra uma separação ali. Então, por isso que a comunicação foi essencial, né? E eu acho que é a base para relacionamentos. Porque eu acho que as mulheres sofrem muito, né? Ou elas vão para esse lado de comunicação, ou tem aquelas que deixam de se comunicar, né? Sim. Por não querer... por ter medo. Por ter medo do que vai acontecer. Uma dependência emocional. Isso também é interessante. Nós dois nunca... Eu acho que é por isso que a gente tá junto há tanto tempo. Porque a gente tá junto, mas a gente nunca foi dependente emocionalmente um do outro. Então, eu acho que isso fez com que a gente ficasse tanto tempo juntos, assim. Isso, né? Um dos nossos temas sempre foi muito isso, né? E a gente se gosta muito, a gente é muito parceiro, mas a gente nunca foi dependente emocionalmente um do outro. Por isso que a gente sempre respeitou o espaço de cada um. Sei. E o que vocês mais gostam de fazer juntos? É um monte de coisa, né? Ou que você ativação de ficar juntinho vendo série. A gente adora ver série. Adora ver série. A gente adora ver série, fazer alguma coisa gostosa que a gente gosta de comer juntos. E eu acho que série, a gente adora ver série. Adoro ver série. Nessa fase de uns anos pra cá, isso, né? A gente passou por assim, teve a fase que a gente adorava ir pra um barzinho. Teve a fase que a gente gostava muito de ir pra balada, a gente curtiu muito. Teve a fase que a gente viajou, né? Queria muito viajar e conhecer lugares. Agora a gente tá numa fase que a gente adora ver série juntos. Escolher algo juntos e curtir ali juntos.
É gostoso. E vocês acham que... eu queria entender melhor, que eu acho que não ficou muito claro para mim. A questão do que você acha que você fez, individualmente falando, que contribuiu com que você olhasse diferente para a relação no sentido assim, diminuir essa ansiedade de resolver as coisas, de coisas que você percebia que eram importantes, assim, peraí, eu não tô sabendo explicar. Teve algum momento que você sentiu que você se perdeu de você na relação, e aí, se você sentiu, o que você fez para voltar a se reconectar com você primeiro, antes de se reconectar com a relação? Eu acho que teve algumas fases que eu me deixei de lado para viver a relação, para viver o trabalho, a casa, a relação. E a Marina para fora. Então, é o processo ali do ganho de peso, do deixar de estar com as amigas, de querer ser aquela esposa que cuida da casa, que trabalha e que está ali. E deixei de saber o que eu gostava. Amor próprio. Meu amor próprio ali. Então, eu passei por esse momento de querer estar sempre com a casa impecável, com as coisas sempre muito organizadas e manter o trabalho. E eu mesma não sabia mais nem o que eu gostava. Sim. Então teve esse momento. E o que fez você perceber e o que você fez para conseguir mudar? Eu acho que eu passei por um momento... Eu sempre fui da terapia, né? Então eu acho que eu passei por um momento que eu não me reconhecia mais no espelho. E aí isso foi extremamente duro, assim. Realmente não consegui se encarar ali. Mas você fazia terapia? Fazia, sempre fiz terapia. E não conseguir se olhar no espelho, eu acho que isso pegou, assim, de não se reconhecer. Eu passei por essa fase. E aí foi com a terapia, com esse processo que te ajudou a... Terapia, meditação, eu acho que a meditação é muito importante. E comecei também a tirar um tempo para estar só com as minhas amigas. Eu tenho meus amigos, com o Rodrigo eu tenho meus amigos, só meus, os amigos do casal. Então, eu acho que isso é muito importante, porque teve um momento que a minha vida se resumia só nos meus amigos dele. Uhum. Eu não tinha mais amigos sem estar relacionado Sim, a ele. Então, eu tive esse momento, né, que eu não tinha. E aí é onde, quando você precisa conversar com alguém, você vê que você não tem ninguém para conversar ali. Então, eu passei por esse momento, né? Até eu me reencontrar e falar, não, a gente tem que ter nossos amigos em comum, mas a gente tem que ter nossos amigos também que não são incomuns, assim. Sim. Isso, acho que isso faz parte, isso é importante também. Sim. Que é a individualidade. A individualidade. Que você então, eu voltei para esse processo, assim, de uns anos para cá. Legal. E quando ela entrou nesse processo de acabar, né, tendo ali uma baixa autoestima, sei lá, uma falta de amor próprio, como você trouxe, você começou a olhar para ela diferente? Teve um impacto na sua visão, assim? Você percebeu esse movimento dela e impactou alguma coisa? Porque faz diferença para você, por exemplo, quando você percebe que ela tá mais conectada com ela, que ela tá vivendo a vida dela ali, que ela tem o foco das coisas dela também, versus essa outra versão que ela contou, que teve um momento que ela passou. Que, na verdade, eu sempre incentivei a amar, a ver as amigas dela. Pô, faz quanto tempo você não fala com fulana? Pô, ela é minha amiga, mas e aí? Vocês não se falam. Porque homem é muito mais fácil ter essa comunicação. Que nem, vou pro futebol e vejo todo o pessoal. A mulher é mais difícil ter esse encontro. E eu sempre peguei no pé dela, pô, não esquece da sua amiga. Liga pra sua amiga. Então eu sempre fui a favor dela ter essa comunicação, dessa aproximação. E falar em amor próprio dela, eu fui percebendo aos pouquinhos, mas eu deixei ela ter o momento dela. Mas impactou sua visão de homem e mulher, assim? Tipo, isso... Quando você viu ela deixando isso de lado, trouxe algum impacto pra você? Sim. Acaba ficando meio seguro. E, ao mesmo tempo, a gente quer entender também o que tá acontecendo. Mas traz uma insegurança. Porque, pô, 18 anos juntos, o que tá acontecendo? O que tá pegando?
Por isso que a gente sempre anda alinhado, mas sempre cobrei ela, cobrei não, né? Sempre falei pra ela, Não, ele incentivou. Sempre Não, isso é incentivei. verdade. Sempre sempre incentivou. incentivei. Pô, amor, pô, se maquia. Pô, e o seu cheirinho? Cadê o seu cheirinho? Que é importante pra mulher. Então, mas pra você também, é isso que eu tô querendo Sim, dizer. pra De mim você também. sentir a falta disso. Sim, sim. Conheci a Marina, era Victoria's Secret, era a Patricinha ali em Beverly Hills, né? Toda perfumada. Aí com o tempo ela foi se deixando. Aí agora voltou com tudo, né? Então, aí isso vai também, tipo, ajudando a... Não que você vai perder o encanto, não é Sim, isso, mas sim. impacta. Impacto. Tá. É por isso que a gente precisa... Não por isso, né? Na verdade, a gente tem que se cuidar. Mas é que a gente se larga muito. Exatamente, né? tomar esse cuidado. A gente porque- se larga muito. E a gente acaba. Eu acho que nós mulheres temos esse. É um defeito. Talvez a gente se perde tanto ali nos sonhos, na questão do profissional, do querer as coisas. Às vezes a gente se perde e a gente sai de cena. Eu acho que na rotina, eu acho que principalmente até vai casado, e aí quem tem filhos ainda, é muito cuidado que tem que tomar, assim, tem que ficar em alerta pra mulher e o homem também, mas eu acho que a mulher acaba tendo mais mesmo essa questão da gente não se perder, né? Porque primeiro que isso vai fazer muito ruim pra gente mesmo e vai refletir no externo, né? Nas relações e pra quem tá do lado, com certeza, né? Por isso que a gente tem que se cuidar mesmo, primeiro pro nosso bem, Sim. e isso daí vai externando com os outros. Tem mais algum ponto, assim, sei lá, se você deixar uma mensagem para os casais, né, que estão começando, ou que também estão juntos há bastante tempo e de repente, não sei como, né, como tá a conexão ou não desses casais, mas por vocês estarem aí 18 anos juntos, tem algo que vocês poderiam trazer da experiência de vocês e deixar? Eu acho que não ter melindres, assim, na comunicação. Eu acho que o conselho que eu daria é falar. Não tá gostando de alguma coisa, acha que alguma coisa tá errado? Fale. Porque às vezes a gente não fala, né? Eu sempre fui de falar. Mas às vezes eu tenho amigas que estão incomodadas com um monte de coisinhas e assim... comenta entre nós amigas e não fala ali pro marido, pro namorado, pro ficante. Não fala. Tipo, eu acho que tá acontecendo tal coisa. Tipo, quer pagar pra ver, sabe? Mas não falei, eu acho que isso dificulta muito, porque às vezes o cara não sabe que aquilo que ele tá fazendo não tá incomodando. Então eu acho que falar. Eu acho que nós mulheres, a gente pode ser chata, mas se algo realmente tá incomodando, eu acho que tem que chegar e falar, eu não gosto disso. Por que você faz aquilo? Eu acho que vale a pena ter essa conversa. Porque às vezes às vezes não é nada daquilo, aquilo que a gente também pode criar. Às vezes o cara nem sabe que, você se incomoda dele deixar o sapato em tal lugar. Sim. Ou às que vezes tal coisa é importante, É importante, pra você. ele sabe. Então eu acho que o falar é muito importante. E você, Rô? Eu acho que o tempo pro casal mesmo. Tem que ter aquele tempinho pra fazer qualquer tipo de coisa. A gente viajou bastante já. Esse ano a gente planeja viajar de novo. Então eu acho que esse tempo pro casal é muito importante. Tempo só dos dois, né? Porque às vezes eu vejo muito isso, principalmente nos casais mais jovens ali, é sempre muito grupo, né? Sim. As pessoas sempre... e isso eu acho que se perde um pouco também. Isso é gostoso, faz parte, eu acho que tem que ter amigos, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio. Sim. Porque eu acho que faz parte ter amizades, mas faz parte também ter um momento só dos dois. Sim, pra continuar tendo essa conexão. Essa conexão. Não. Porque você não tá sempre só ali, só tá legal, vocês estão em grupo. Sim. Então eu acho que tem que ter... O relacionamento não é fácil, eu acho que nenhum relacionamento é fácil. Não é confortável, assim, relacionamento. Exige dedicação. Porque relacionamentos também, a gente fala, né, que relacionamentos são espelhos. Então, também as nossas questões refletem ali. Então, tipo, a gente pode até fazer terapia, mas a gente vai saber se o que a gente está trabalhando na terapia está funcionando na prática da relação mesmo, né? Quando a gente se relaciona, que a gente vai ver, porque teoricamente, ter consciência, tudo bem, é meio caminho andado,
A gente sabe ali, mas aí a gente vai ver se esse negócio tá funcionando. Sim, pra gente também não jogar toda a expectativa no O outro. Sim. Então, por isso que eu acho que talvez uma dica, assim, pros relacionamentos é ter esse tempo do casal, o individual, de amigos em comuns e de amigos fora do... Eu acho que ele seria separar. Sim. Eu acho que isso é muito importante. Transitar, né? Transitar. Eu acho que isso é muito importante pro relacionamento dela. Pro relacionamento e pra pessoa ali. Eu acho que isso é fundamental. Precisa disso. Eu acho que de um equilíbrio desses momentos. Sim. Ah, muito bom. Acho que estamos chegando ao fim. Estamos chegando ao fim. Primeiro eu quero agradecer muito por vocês terem disponibilizado de vir aqui, de conversar, de serem sinceros. Porque muitas vezes a gente fica preocupado ali de colocar o que a gente sente, né? E muito bom ver que vocês trouxeram essa transparência, que eu acho que pode ajudar muitas pessoas também, porque a gente sabe que todo mundo tem questões, né? Então, agradecer muito e quero deixar com vocês. Eu participei, eu fui coautora desse livro com o José Roberto Marques, que é do IBC, o capítulo 16 que eu escrevi, e eu quero presentear vocês. O livro chama Mentalidade de Sucesso, que também possa contribuir aí com aprendizados. São, acho que 20 coautores, então cada um traz a visão da mentalidade de sucesso que é para cada um. E agradecer muito vocês. Obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada, Muito viu? gostoso, Wesley. Em breve vai pro ar. Obrigada. Um momento. Tente novamente, mas tente novamente, mas tente novamente.